Olá, muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs. Começa agora ao vivo para todo o Brasil e eu mando um alô também para quem assiste a gente na Europa pela Record Internacional, em Lisboa, Portugal, na Espanha, na Alemanha e também na Inglaterra. Obrigada pela audiência. E olha, o Bolsa Verde, novo programa do governo federal, vai ajudar quem preservar a floresta. Semelhante ao Bolsa Família, o programa foi anunciado pela presidente Dilma Rousseff. Esta agricultora ajuda a proteger uma área verde próxima ao Rio Negro, no interior do Amazonas. Em troca, recebe R$ 50 por mês do programa estadual Bolsa Floresta e pode plantar mandioca e banana. Você sente orgulho de plantar a própria comida? Sinto bastante orgulho de plantar para colher. Plantando aqui, não precisamos de ir para a cidade comprar. A única madeira retirada hoje da floresta é para construir as casas da comunidade. Com o programa, os moradores aprenderam a ganhar dinheiro de outras formas, sem destruir a natureza. Agora o governo federal criou o programa Bolsa Verde, que irá atender famílias que vivem em unidades nacionais de conservação ambiental. A ideia é atender 73 mil famílias. Cada uma irá receber R$ 300 a cada 3 meses. Tem uma coisa que nos distingue e faz com que nós sejamos respeitados no mundo. Nós somos um dos países que faz uma das políticas de distribuição de renda mais efetivas no mundo. Bom, para falar sobre a Bolsa Verde, eu converso agora com o mestre em Ciências Ambientais e autor do livro Meio Ambiente e Gestão do Conhecimento, Demerval Luiz Oliveri. E também com o integrante da coordenação da campanha da Amazônia do Greenpeace Brasil, Márcio Astrini. Também está com a gente o blogueiro convidado de hoje, que é o Duílio Ferronato, do portal R7. Muito obrigada pela presença de vocês. Bem-vindos ao N-Blogs. A gente já começou mostrando do que se trata esse novo projeto social / ambiental do governo Dilma Rousseff. Mais do que distribuição de renda, é um programa que vai, de fato, preservar o meio ambiente local ali de quem mora na região norte? Demerval. Na realidade, esse é um assunto muito complexo. Quando a gente fala de meio ambiente, é conveniente ter em mente que nós tratamos de várias interconexões possíveis. Nesse momento, existem vários projetos semelhantes no mundo. Pouco antes do programa, nós falávamos sobre o exemplo da Costa Rica. Costa Rica é um país que está recuperando cobertura vegetal e está ganhando dinheiro com isso, com projetos de pesquisa, com ecoturismo e com outras iniciativas na área. Ótimo. Agora, qual é o grande problema da Amazônia hoje? O desmatamento não está nas áreas extrativistas, está nas grandes propriedades. Então, porque esse programa beneficia os extrativistas da região, não as grandes produtoras. Então, o que é interessante é o seguinte, existem programas semelhantes no mundo. A questão é que em alguns locais isso vem combinado com uma fiscalização muito rígida do que acontece ao redor. Então, valeria a pena, e eu gostaria de começar a minha colocação por aí, é o seguinte, o programa é interessante, o programa não deve ser descartado, mas ele deve ser complementado, né? Então, realmente, esse é um problema muito sério. Nós também temos, assim, um problema de calendário, porque a Copa do Mundo está aí, Olimpíadas estão aí, o Brasil vai receber muita gente de fora, e efetivamente esse discurso que a presidenta Dilma colocou sobre as realizações brasileiras vai, na prática, ser checado por muita gente, pelo menos no nível da curiosidade. Sim. Então, o que significa isso? É necessário pensar melhor. Por enquanto, das intenções. Resta saber, por exemplo, que o Decreto-Lei 515 tinha falado, que era exatamente os grupos de apoio que vão ter, os grupos de apoio para os agricultores. Como é que isso poderia ser feito para efetivamente melhorar? Então, eu entendo que o escopo dele deve ser um pouco alargado, embora eu não descarte com uma iniciativa interessante. Agora, vamos aproveitar e vamos falar com o Márcio, que é do Greenpeace, né, que é de um órgão que está acostumado a cobrar fiscalização, a cobrar proteção, a cobrar os direitos ambientais, né, e dos animais, é muito mais amplo. Mas você vê a iniciativa como algo interessante para fiscalização ou ele tem um viés mais social mesmo e isso, sei lá, às vezes bate um pouco com a questão do Código Florestal, né? Tem uma questão mais ampla aí, né? A gente vê como uma iniciativa interessante, mas extremamente inicial. Né? Você não pode depositar em cima disso, por exemplo, todas as esperanças e achar que apenas com esse programa é um programa que você vai ter uma solução de um problema tão complexo resolvido. Né? Como o Demerval dizia ali, o problema do desmatamento, ele não é só um problema da derrubada da floresta, porque
as pessoas que estão ali sentem uma vontade irresistível de colocar a floresta abaixo. Você tem problemas, por exemplo, dentro desse público, inclusive assistido pelo programa, que é o público de assentamentos e assentamentos especiais. Não são todos os assentamentos, são os assentamentos que estão dentro de áreas ambientalmente protegidas, unidade de conservação, reserva extrativista, florestas nacionais. Né? Então, essas pessoas são as que vão receber o benefício. Vão receber o benefício desde que não derrubem floresta ou ajudem a preservar aquilo que está de pé. E essa é a grande novidade. Então, é um programa assistencial, um programa social, assim como o Bolsa Família, mas tem essa novidade do vínculo florestal. Só que isso só não basta, né, Fabiana? Você precisa dar para essas pessoas assentadas, para esses pequenos agricultores familiares principalmente, a possibilidade não deles receberem para não desmatar, mas a possibilidade deles receberem tecnologia e conhecimento para eles explorarem aquela floresta, tirarem benefício econômico dela, sem precisar fazer a sua derrubada. Esse é o grande segredo, né? Você transferir tecnologia, conhecimento e educação para essas pessoas, além da transferência financeira, que, repito, é extremamente importante, mas tem que vir acompanhado do resto, porque senão você transforma a floresta no refém do dinheiro. Você não Ela transforma... só está em pé porque eu recebo algum benefício, e não é isso. O importante é que existe uma distribuição de renda para essas famílias que estão nesses lugares, que são lugares distantes, são lugares até de difícil moradia, de difícil acesso aos recursos. Eles podem continuar usando os recursos da natureza sem destruir o local. Eles virariam fiscalizadores? E além de fiscalizadores, eles têm que se tornar beneficiários dessa natureza. Né? Essa natureza ela tem que estar incorporada na economia dessas pessoas. Usar aquela natureza que está ali para extrair economia é o que vai fazer de fato essa floresta ficar em pé. Ela tem que valer mais a pena em pé do que desmatada. Mas essa tecnologia já está sendo iniciada, não está? Porque eu vejo vários programas sobre isso, né? Que as pessoas elas manejam algumas árvores, elas plantam algumas coisas. O Brasil ele é um país riquíssimo em conhecimento, esquizofrênico na implementação. Isso é um negócio impressionante. Você veja o seguinte, saiu recentemente uma reportagem dizendo, e isso interessa para todas as pessoas que estão nos vendo agora, uma reportagem dizendo que desde 88 você tinha uma pesquisa de substâncias amazônicas que conseguiu agora, esse ano, ser comprovadamente substâncias que combatem o câncer. Então, de 6 a 7 tipos de câncer, eles estão conseguindo ser combatidos por essa substância que só existe na Amazônia. É uma coisa impressionante, é uma riqueza que existe ali. Muito bem. Então, essa riqueza, com as pessoas que vivem lá, você incentivando que essas pessoas promovam ali a preservação. E produzam também esse tipo de... Exatamente. Elas podem não só extrair a sua economia, mas o Brasil pode se aproveitar desse patrimônio para produzir riquezas para o mundo inteiro. Só que enquanto isso é feito e a tecnologia para fazer isso é desenvolvida, o Congresso Nacional discute um código florestal que vai passar um trator e um correntão em grandes áreas da Amazônia, onde a gente vai perder essa iniciativa do Bolsa Floresta e a gente vai perder essa biodiversidade inimaginável, inexplorada. Porque as grandes propriedades que é o problema, não é? Não é o pequeno ele está mais ajustado a isso, não está? E aí que a gente monitorar perfeitamente o que se faz, porque eu consigo fazer isso por satélite. Isso. Então, se houver a vontade política de interferir, você tem condições técnicas para fazer isso. O que me parece muito interessante, acho que o Márcio falou muito bem, é que você tem hoje uma situação muito curiosa. Já se sabe no mundo que eu vou manter a floresta em pé se ela for economicamente mais ativa, mais interessante. Porém, isso está cada vez mais ligado a conhecimento. Quantas vezes a gente vê a discussão de programas de integração de pesquisa de universidade com grupos específicos, por exemplo, de agricultores? Olha, isso é uma excelente oportunidade para se fazer isso. Agora, mais do que isso, nós vamos viver, não sei como é que o Márcio vê isso, mas nós vamos viver uma situação muito interessante, que nos próximos anos haverá uma forte preocupação com o que se faz na Amazônia, por exemplo, maior ainda do que já vai acontecer. Porque, por exemplo, nós estamos assistindo o quê? O ressecamento da África na mesma latitude. Sim. Então, isso é um problema sério. Tá? Isso é um problema extremamente sério. Então, acho que você tocou um ponto muito interessante, é necessário tornar a floresta economicamente mais interessante. Aí está a grande discussão. A lei
tem a ideia de que você possa ter, por exemplo, grupos ou recursos ou programas de assistência aos extrativistas. A questão é como esses grupos serão feitos dentro do projeto. Não, e justamente nessa linha, né, como vai ser feito e quem tem o direito ao benefício, vamos ver agora como acessar o benefício. Então, para receber o recurso, as famílias de extrativistas terão que cumprir alguns requisitos. Para você que está assistindo a gente na região norte, para ver se você se encaixa em um desses requisitos. É preciso estar cadastrado no Bolsa Família, integrar o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, esses 2 cadastros. Ou ainda estar na extrema pobreza com uma renda familiar per capita de R$ 70 e assim mesmo exercer uma atividade de conservação. O benefício tem validade de vigência de 2 anos, podendo ser renovável por outros 2. Os beneficiários estarão sujeitos ao monitoramento ambiental. Terão que cumprir as regras previstas no termo de adesão, que, caso infringidas, benefício. Então, existem deveres, direitos, o direito àquela bolsa de R$ 100 por mês, mas também existem deveres. Agora, a minha questão é preciso que seja investido também numa maior fiscalização, porque eu imagino que não adianta só responsabilizar famílias carentes da região em manter aquela floresta imensa e muito rica em pé, sendo que existem interesses econômicos no contrário. É preciso haver uma fiscalização do governo mesmo, enfim, das fronteiras da região, não é? Mesmo porque é dinheiro público, né? E o dinheiro público tem que ser investido sempre com fiscalização, sempre com zelo e sempre para cumprir o objetivo a que ele foi proposto. E você veja como a gente ainda tem muito para fazer, né? O mesmo governo, e não só esse, todos os outros que passaram, que dá dinheiro para uma iniciativa dessa, que é uma boa iniciativa, também financia muitos empreendimentos e muitos empreendedores que sacam o dinheiro do contribuinte ali como empréstimo na boca do caixa para promover exatamente o desmatamento. Você tem vastas áreas da Amazônia que foram desmatadas com financiamento público. Né? Para o agronegócio. Do agronegócio. Né? Então você tem a presença do Estado numa política dessa, né, que incentiva ali o pequeno a não desmatar. Você tem também a presença do Estado incentivando o grande desmatamento. E mais do que tudo isso, você tem a omissão do Estado exatamente na promoção correta desses assentamentos. Você acha que o correto seria o Estado tirar o financiamento do agronegócio ou colocar do desmatador? Contrapartidas. Pode ser uma coisa muito interessante colocar contrapartidas do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de desenvolvimento, por exemplo, de programas conjuntos com a universidade, ou seja, criar coisas que você, digamos assim, pudesse ter um melhor investimento do dinheiro público. Eu queria só complementar uma coisa que você falou muito bem sobre a omissão. Nós temos também um problema sério, que é o contrabando de madeiras nobres da Amazônia, que ainda continua acontecendo sem, digamos assim, a devida fiscalização. A ilegalidade é gigantesca em madeira. Animais também, né? Animais, tráfico de animais. Um levantamento do próprio governo estabelece que ali não é uma parte que é ilegal, por exemplo, de madeira ou mesmo dos desmatamentos ocorridos. É a maioria, quase 90% do que ocorre de desmatamento e extração de madeira ocorre de forma ilegal. Então, quer dizer, além de você não preservar, você ainda lesa o cofre de todas as maneiras. E olha, o reaproveitamento dos materiais que vão para o lixo colocou a ecologia na moda e na cabeça de muita gente. Não dá nem para imaginar que muitos desses materiais seriam jogados no lixo. Lixo que também seria o destino mais provável da matéria-prima usada por essas crianças para fazer bolas de meia. Alguém duvida que o resultado é o melhor possível? Olha a festa em torno de uma simples bola de meia. Essas crianças foram alguns dos milhares de paulistanos que participaram da primeira virada sustentável do Brasil. Uma série de eventos ligados ao tema movimentou a capital paulista. Mas virada mesmo começou faz tempo, fora do Brasil, em países que estão adiantados quando o assunto é sustentabilidade.